Esta é a apresentação número 2 do nosso tratado sobre física para o ensino médio, física clássica. Nós falaremos sobre o tempo. Mas antes de falarmos do tempo, a primeira grandeza fundamental da física, de um ponto de vista limitado, isto é, do ponto de vista exclusivo da física objetiva, vamos aproveitar uma análise de Agostinho de Hipona, Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Sobre os 6 dias da criação, mais o 7º dia. Resumidamente, Agostinho argumentava que os 6 dias da criação não eram a mesma coisa que os nossos dias, uma vez que nossos dias são marcados por uma jornada do Sol no céu. Porém, o Sol aparece apenas no 4º dia da criação, segundo o livro de Gênesis 1.14. Deus disse: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Assim, podemos ver que desde as épocas mais remotas de nossa história, temos esse mistério sobre o tempo. Até hoje, tanto a ciência quanto a filosofia buscam entender essa complexidade do tempo. Mas seria colocar o carro na frente dos bois, apresentar, na física do ensino fundamental e médio, tal discussão. Para essa etapa do ensino de física, o que interessa é a física objetiva, ou seja, o tempo marcado pela natureza, seja pelo Sol, a Lua, planetas e estrelas, e o tempo marcado por nossa tecnologia e que é fundamental para o funcionamento de nossa civilização atual. Este é o ponto de vista limitado que é possível trabalhar em um curso de física até o ensino médio. Esta perspectiva da natureza e dos relógios está em acordo com a história. Podemos lembrar que no Egito Antigo já tínhamos a medição do ano zodíaco, que era marcado pela primeira aparição da estrela Sírius. Este ano tem 365 dias e uma fração de dia. Além do ano e do dia, havia as fases da Lua, em um total de 28 dias, e as estações do ano, que eram subdivisões do ano de grande interesse para o ser humano. No Egito Antigo, tinha grande interesse o período do dia das cheias do Nilo, fundamental na organização da sociedade da época. Eram 3 as estações do ano, típicas do país: a inundação, a saída e a colheita. Na primeira, as águas elevavam-se, normalmente, até 7 ou 8 metros de altura. A segunda era marcada pelo reaparecimento das terras cultiváveis, antes escondidas pelas águas. Era a época da semeadura. Finalmente, a colheita que encerrava o ciclo. Algumas evidências apontam que os egípcios construíram relógios solares para a divisão do dia. Então, podemos perceber que aqueles povos já tinham maneiras de utilizar o tempo de forma eficiente e útil em sua época. Esta herança astronômica egípcia passaria aos gregos e romanos e chegaria até o Renascimento. E é a base de nossa forma moderna de medição de tempo com relação aos ciclos astronômicos e a utilização de tecnologia para esse fim. Basicamente, o que temos feito desde então é descobrir formas cada vez mais precisas de medir os intervalos de tempo, chegando aos atuais relógios atômicos que, utilizando o segundo como unidade padrão, nos dão precisão cada vez maior, indispensável para o mundo da informação e do GPS. Espero que essas observações possam servir para orientar o aprofundamento maior relativo à medição de tempo e de sua importância desde os primórdios da história. Para fins práticos, precisamos aprender a utilizar os aparatos e técnicas de medição e sincronização do tempo para os mais diversos fins. Em nossa próxima apresentação, falaremos então sobre a distância ou comprimento, que é a segunda
grandeza básica que nós vamos comentar aqui.